Aleluia. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Convido a amada igreja a se colocar em pé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber a palavra de Deus. Deus disse a Israel, quando Israel saía da escravidão do Egito e peregrinava pelo deserto: nem só de pão viverá o homem. É verdade. Nem só das coisas terrenas, materiais que se veem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é o alimento da fé sobrenatural, Sim, Jesus. que produz a ação de Deus e opera um milagre. E hoje o Espírito Santo vai falar conosco. Hoje você não vai ouvir o que você deseja. Hoje você vai ouvir aquilo que você precisa. Amém. Deus Aleluia. conhece as tuas necessidades. É verdade. Muitas vezes nós pensamos que precisamos de algo, nós priorizamos algo, quando na verdade nós precisamos de outra coisa. E Deus, que sabe a nossa real necessidade, vai falar conosco. Aleluia. Porque o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Anjos de Deus estão aqui. Deus está atento ao teu coração, à tua palavra, à tua adoração. E Ele te trouxe aqui, mesmo com lutas que você passou hoje, porque Ele vai falar contigo. Amém. Aleluia. Você é amado de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16. É uma palavra de salvação. Eu ia falar um outro tema e o Espírito Santo disse: fala salvação. Glória a Deus. João 3,16. João do Novo Testamento. 3,16. João capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito na palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Senhor, nós adoramos o Teu nome com cânticos e ações de graças. E agora abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos espirituais para receber a boa semente, que é a Tua palavra. Glória a Deus. Senhor, o Senhor sonda o coração e prova os pensamentos. Só o Senhor sabe o que cada um precisa receber de Ti. Então que não seja o homem a falar, mas o Teu Santo Espírito ministra salvação em cada vida e opera o milagre que necessitamos para a glória do Teu nome. Amém? E graças a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, Verdade. mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Aleluia. As pessoas estão apegadas às coisas terrenas. As pessoas querem uma posição de destaque na sociedade, querem reconhecimento, querem os prazeres e a glória desse mundo. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, a palavra diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. Ora,
O mundo passa, bem como os seus prazeres, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Amém. Você pode buscar conforto, você pode estudar, fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, você pode sonhar em ter uma casa confortável, um carro, uma vida digna. Não é errado você querer o melhor para a tua família, mas a qualquer momento o Senhor pode romper nos céus como os anjos e levar a sua igreja, e se teu coração estiver nas coisas da terra, você não vai subir. Por isso a palavra diz: se já morrestes com Cristo e com Ele ressuscitastes, então olhai para as coisas que são de cima e não para as terrenas. As coisas terrenas, embora visíveis e palpáveis, elas passam. É verdade. Mas as invisíveis, aquelas que muitas vezes são desprezadas, permanecem para sempre. Amém. Aleluia. Um dia você pode fechar os olhos. Hoje muitas pessoas acordaram cheias de sonhos e projetos e foram chamados para a eternidade. Dois irmãos brigavam por uma herança. Chegaram ante o Senhor Jesus e lhe disseram: Senhor, julga e divida entre nós a herança. Jesus diz: quem me fez repartidor de herança? Vocês são loucos, porque essa noite vos pedirão a vossa alma. Essa noite vocês vão ter um encontro com a morte, e o que você tem, as riquezas, a casa, os campos, os servos, todos os bens materiais, para quem ficará? Vocês estão preocupados com as coisas terrenas. Quando você fechar os teus olhos, não vai importar se você tinha uma casa grande e confortável, um carro do ano, reconhecimento na sociedade, se você tinha títulos de ostentação, porque hoje as pessoas te valorizam pelo carro que você dirige, pela casa que você mora, pela tua conta, pelo jeito que você se veste. Mas o Senhor diz na palavra: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, o homem julga pelas aparências, mas eu julgo pelo coração. Porque Deus tem visto quando olha o teu coração. Porque você tem priorizado título, cargo, riquezas ou o reino de Deus? Jesus disse: não ajuntem tesouros na terra, onde os ladrões entram e roubam, as traças corroem e a ferrugem destrói, mas ajuntem tesouro nos céus, aonde o ladrão não poderá entrar para roubar, aonde a ferrugem não vai destruir e aonde a traça não vai corroer. É verdade. Glória a Deus. Quando você fechar os teus olhos, não vai importar se você tinha mestrado, doutorado, se você tinha uma mansão, se você tinha fama aos olhos dos homens. A única coisa que vai importar é o que as pessoas mais têm desprezado, se o nome delas está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Se elas foram lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus, se elas têm a vida eterna. É isso que vai decidir o futuro eterno. E as pessoas estão desprezando a salvação, porque estão demasiadamente ocupadas e distraídas com as coisas terrenas. Jesus disse que havia um homem rico que vivia regaladamente e se vestia com púrpura e linho finíssimo, costumava dar grandes banquetes. Ele era reconhecido na sociedade como alguém importante. É possível ser importante para os homens e ser desprezado aos olhos de Deus, porque grande aos olhos de Deus não é aquele que tem riquezas ou títulos diante dos homens, mas é aquele que tem um coração quebrantado e contrito, disposto a servir, disposto a abençoar, aquele que muitas vezes no silêncio do quarto coloca o joelho e o rosto no pó da terra e clama ao Senhor. Faz coisas que ninguém vê, faz
Senhor, o justo juiz, diz na palavra: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Verdade, Senhor. Obrigado, Jesus. Jesus vê quem você é no secreto. Jesus vê quem você é por detrás das aparências que os homens veem. Ele conhece os teus sonhos, os teus projetos, as tuas necessidades, o anseio da tua alma. Ele sabe aonde está o teu coração. Havia um homem rico, dava festas, banquetes, vivia cercado por amigos, porque se hoje você tem dinheiro, você tem amigos. Se hoje você tem status, você vive cercado, você tem acesso aos prazeres pecaminosos que o mundo oferece. E não era diferente naqueles dias. Aquele homem rico morava em uma grande mansão, tinha servos que faziam a sua vontade na sua mesa, a melhor comida e a melhor bebida, vestia as melhores vestes, calçava o melhor sapato, tinha acesso às mulheres mais belas da sua cidade, era paparicado por todos, mas desprezava a Deus, estava apenas preocupado em obter o maior prazer do mundo, em ter reconhecimento, em ter a honra dos homens, e desprezava a Deus. Nunca tinha tempo para ir ao templo, para ouvir a palavra, para buscar a vontade de Deus na sua vida. Vivia na prática contínua e desenfreada do pecado. E na porta da casa dele havia um mendigo que tinha o corpo coberto por feridas inflamadas, e os cães o lambiam. Ele não tinha riquezas, mas ele tinha fé e a esperança de que um dia Deus olharia para ele com misericórdia e o salvaria. Glória a Deus. Aleluia. E morreu o rico, e morreu o mendigo, porque o dia mau chega para ricos e pobres. É verdade. E o rico, ao morrer, foi levado ao Hades, ao inferno. E lá a sua alma estava consciente de quem ele era, das coisas que ele havia feito quando em vida. A pessoa que morre sem Jesus, o seu corpo se decompõe. Em Gênesis a palavra diz: do pó viestes e ao pó tornará. Quando os olhos se fecham, a alma sai, o espírito torna para Deus. Verdade. O corpo é velado, sepultado e se decompõe, vira pó. Mas a alma, que é o ser interior, aonde estão armazenados os sentimentos, as emoções, o conhecimento, a alegria. Você não é um corpo, você é uma alma que habita em um corpo. Você é o que está dentro do teu corpo. O teu corpo perece, mas a tua alma é eterna e imortal, porque foi criada à imagem e semelhança de Deus, que é eterno e imortal. Aleluia. Passarão os séculos dos séculos e a tua alma permanecerá viva, consciente. E aquele homem morreu e foi lançado no inferno, separado de Deus. E ali ele estava em tormentos, em um lugar de sofrimento. Lembrava de quem havia sido, dos seus familiares, de como havia desprezado a Deus, desprezado as oportunidades que havia recebido da parte de Deus. Jesus disse certa vez: eu não vim para julgar o mundo, e tampouco para condená-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. E aquele homem tinha a sua alma atormentada. O inferno é um lugar real, é um lugar de clamor, é um lugar de desespero. Hoje, o sofrimento dessa terra, por pior que pareça, tem fim.
Hoje o momento mal passa, porque Deus se faz presente na hora da angústia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus consola, Deus levanta o caído. Deus tem poder de mudar a história da vida da pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Deus é poderoso e fiel. Mas aquele que tem a sua alma lançada no inferno, o inferno não tem porta ou janela de saída. A pessoa vai estar lá e ela vai lembrar e vai se arrepender tardiamente de haver desprezado o Senhor Jesus, o único que poderia salvá-la, o único que poderia pagar os seus pecados, aquele que hoje é o nosso advogado, que pode nos livrar da ira justa do Deus vivo. Glória a Deus. E aquele homem estava desesperado: meu Deus, por quê? Se eu pudesse voltar, se eu pudesse fazer tudo novo, eu faria diferente, eu iria priorizar a Deus, eu iria buscar a vontade de Deus, eu iria servi-lo, adorá-lo, amá-lo com todas as minhas forças. Mas era tarde para ele. A salvação só é oferecida quando em vida. Depois que morre, não adianta pagar para rezar missa ou acender velas, porque a escolha já foi feita. É aqui, quando em vida, através das tuas atitudes, que você define o teu destino eterno. Quando você pratica a palavra, você está priorizando o reino de Deus, você está escolhendo a vida eterna. Jesus disse: entrem pela porta estreita, que conduz por um caminho estreito, porque é Ele que leva a vida. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. É aquela vida desregrada, é aquela vida da pessoa que diz: quem manda em mim sou eu faço o que eu quero, eu sou o Senhor de mim mesmo, eu sou livre para fazer o que quiser. E é escravo do vício, da mentira, da pornografia, do adultério, da maledicência, da fofoca e de todo mal. Mas aquele que prioriza a Deus, ele não morre para ir para o Hades. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o paraíso que hoje está debaixo do trono de Deus. É verdade, aleluia. Ele estava em tormentos. Eu imagino o sepultamento daquele homem, as autoridades da cidade, todos comentando a sua importância na sociedade, as suas obras, a sua caridade, a sua importância. Mas era tarde para ele. Ele era importante e reconhecido pelos homens, mas era miserável diante de Deus, porque não tinha obtido a salvação. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11, olha para mim. O apóstolo João nos traz uma grande revelação. Ele diz: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja a presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e pequenos, os ricos e os pobres, os sábios e os leigos, foram postos em pé diante do trono. E deu o mar os seus mortos, e o além os que nele havia. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, que estavam registradas nos livros. E se alguém não teve o seu nome achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O inferno é terrível, mas só a alma é lançada. Mas o lago de fogo que sucede o trono do juízo final é pior. Por quê? Porque não será lançado apenas a alma, o corpo vai ressuscitar após o milênio, se unir com a alma que será trazida do inferno. E a Bíblia diz que diante do grande trono branco, aonde estará o Senhor Jesus,
não mais como um advogado, como o defensor, para oferecer o perdão e a redenção, mas como o juiz que há de julgar, como vara de ferro, as nações. Ele estará ali, e os livros das obras serão colocados, e haverá uma grande multidão de milhares de milhares de milhares de pessoas. E o livro da vida de cada pessoa será aberto, e cada obra será exposta. Tudo aquilo que a pessoa fez, deixou de fazer, falou, todas as mentiras, o adultério, a prostituição, as piadas maledicentes, aborto, pornografia, vício. Jesus disse que nesse dia os segredos mais ocultos dos homens será revelado. Mas daqueles que rejeitaram Jesus, porque aqueles que quando em vida se renderam a Jesus não serão julgados, porque passaram da morte para a vida. O sangue de Jesus já apagou os seus pecados. Isaías 1 diz: eu, Senhor, sou aquele que lança no mar do esquecimento as vossas iniquidades, e dos vossos pecados já não lembro mais. O problema é aquele que morre desprezando a oportunidade de salvação. O problema é aquela pessoa que diz: amanhã eu vou à igreja, amanhã eu vou tomar uma posição com Deus. Ou aquele que mesmo na igreja não tomou a posição, está desprezando a palavra, a oportunidade. Podemos não ter uma chance no amanhã. Uma vez eu estava em uma igreja e o Espírito Santo me disse para falar com uma pessoa, e eu falei para ela que Deus estava dando a última oportunidade para ela se render, e ela desprezou, não esperou o fim do culto e saiu. Quando ela desceu umas 2 quadras numa avenida, foi atropelada e morreu. Deus estava dando a última chance e ela desprezou. Talvez você está tendo uma das suas últimas oportunidades hoje de escolher a vida, de alcançar o maior bem que nos é oferecido, a salvação eterna. Naquele dia, diante do grande trono branco, que significa justiça, não haverá um Gilmar Mendes para oferecer liberdade mediante suborno. Hoje os juízes desse mundo podem ser comprados, mas o juiz que estará naquele trono é aquele que se veste de branco, que significa justiça, que não se corrompe, aquele que julga cada um segundo as suas obras. Ali vai ser exposto como que num grande telão, cada mentira, cada ato imundo, cada fofoca, cada maldade. E depois que todos forem julgados, esse julgamento não é para a igreja já foi arrebatada, já foi glorificada, já virou a esposa do Cordeiro, já reinou o milênio com Cristo. Esse julgamento é para aqueles que morreram desde Adão sem salvação, para aqueles que nasceram e viveram durante o milênio, os 1000 anos após a segunda vinda de Jesus. E o Senhor então vai julgar cada um pelas obras. Ali não vai adiantar oferecer riqueza, ali não vai importar se a pessoa era importante. A Bíblia diz que os grandes e pequenos, os ricos e os pobres, os sábios e os leigos, o famoso, o que era seguido por milhares, e aquele que vivia no anonimato, cada um será julgado segundo as suas obras. Tudo aquilo que a pessoa fez em oculto, que ninguém viu, o pastor não viu, a família não viu. Tem pessoa que diante dos homens ela aparenta uma santidade, mas no privado ela vive